E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Leila Pereira, uma figura que há anos domina os bastidores do futebol brasileiro, surpreendeu o país ao anunciar seu afastamento imediato da presidência do Palmeiras, movimentando o mercado esportivo com rumores que já fervilham entre torcedores e especialistas. A empresária, conhecida por seu estilo arrojado e decisões ousadas dentro do clube paulista, deixa uma lacuna que poucos esperavam tão repentinamente. Nos corredores de academias de imprensa esportiva, já se especula sobre os reais motivos de sua saída, com hipóteses que vão desde desgaste político interno até estratégias de investimento pessoal que podem mudar radicalmente o cenário do futebol nacional. O Palmeiras, acostumado a lideranças firmes e visibilidade no cenário continental, agora precisa se reorganizar rapidamente para manter a estabilidade que conquistou ao longo dos últimos anos, enquanto o vácuo de poder deixa dúvidas sobre futuras contratações, gestão de patrocínios e investimentos em categorias de base. A saída de Leila, que até pouco tempo era vista como uma presença constante e quase onipresente nas decisões mais importantes do clube, abre espaço para uma série de especulações sobre quem poderá assumir seu papel de forma interina, e como essa mudança afetará a percepção de torcedores e rivais dentro e fora do estádio. Nos bastidores, o assunto mais comentado é o possível interesse da empresária em direcionar sua atenção para outro gigante do futebol nacional, o Vasco da Gama. Fontes próximas indicam que Leila teria sinalizado negociações para adquirir uma participação relevante no clube carioca, despertando expectativas de que sua entrada possa transformar completamente o planejamento estratégico da equipe. O Vasco, que nos últimos anos enfrentou desafios financeiros e administrativos, poderia se beneficiar enormemente da experiência de uma empresária habituada a lidar com grandes contratos, patrocinadores e gestão de marketing esportivo. A especulação sobre a compra se intensifica à medida que se percebe um movimento sutil de aproximação de Leila com conselheiros e figuras influentes dentro do clube, reforçando a ideia de que sua presença não seria apenas simbólica, mas efetivamente decisiva para as futuras direções do Vasco. Torcedores nas redes sociais já discutem possibilidades de reformulação do elenco, melhorias na infraestrutura do clube e até mesmo contratações de impacto, alimentando uma expectativa quase cinematográfica sobre o que poderá ocorrer caso a aquisição se confirme. Além disso, o impacto financeiro de uma eventual transição de Leila do Palmeiras para o Vasco é motivo de análise intensa entre especialistas em economia esportiva. A empresária é conhecida por investimentos milionários em marketing, infraestrutura e atletas, o que poderia significar um salto substancial para a realidade financeira do clube carioca. Analistas especulam que, caso ela confirme sua entrada, o Vasco poderá atrair novos patrocinadores, elevar receitas de merchandising e criar um ecossistema mais sólido para competir no cenário nacional e internacional. Paralelamente, surgem discussões sobre os riscos de concentração de poder em uma única figura, considerando a pressão que tal investimento pode gerar sobre a gestão do clube, a imprensa e os próprios torcedores. Dentro do Palmeiras, a saída de Leila pode ser sentida tanto na esfera política quanto na esportiva, pois sua influência se estendia desde negociações com atletas até decisões estratégicas sobre planejamento e visibilidade do time, tornando o momento uma oportunidade, ao mesmo tempo, um desafio para todos os envolvidos. Rumores também indicam que o afastamento imediato de Leila não significa necessariamente um desligamento completo do futebol paulista, mas sim um reposicionamento estratégico, com foco em expandir seus horizontes e explorar novas oportunidades de investimento. Fontes não oficiais sugerem que a empresária pretende explorar mercados ainda pouco explorados, utilizando a experiência adquirida no Palmeiras para fortalecer marcas e consolidar sua imagem como uma das principais investidoras do futebol nacional. Enquanto isso, a torcida do Vasco observa atentamente cada movimento, analisando a possibilidade de ver seu clube passar por uma transformação similar àquela que o Palmeiras experimentou nos últimos anos, incluindo modernização de estruturas, maior visibilidade, possivelmente, contratações que poderiam mudar o panorama competitivo do campeonato. O rumor de compra tem alimentado discussões acaloradas em fóruns, redes sociais e programas esportivos, mostrando como a presença de uma única empresária pode gerar ondas de especulação e esperança entre torcedores apaixonados.
A reação da imprensa esportiva tem sido imediata, com jornalistas levantando cenários sobre como a saída de Leila afetará o Palmeiras em curto e médio prazo. Alguns destacam que a ausência de sua liderança pode gerar instabilidade temporária, enquanto outros acreditam que a gestão do clube possui estrutura suficiente para atravessar o período de transição sem grandes abalos. Entretanto, a especulação sobre seu possível envolvimento com o Vasco ofusca qualquer análise técnica, trazendo para o debate a dimensão do poder de decisão de investidores privados no futebol brasileiro. Além das questões administrativas, surgem questionamentos sobre a cultura esportiva que Leila imprime, seu estilo de liderança e como suas futuras decisões poderão impactar rivalidades históricas, estratégias de marketing e até mesmo a imagem pública dos clubes envolvidos. A narrativa construída em torno desse afastamento e da possível aquisição tem gerado repercussão nacional, colocando o nome de Leila em destaque como um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro. Enquanto isso, a expectativa entre torcedores, dirigentes e analistas é crescente, alimentada por pequenos indícios de aproximação de Leila com o Vasco. Movimentos discretos, como reuniões com conselheiros e visitas estratégicas ao clube, têm sido interpretados como sinais claros de que a empresária pretende assumir um papel de influência significativo. Essa possibilidade tem gerado debates sobre o que muda na gestão do futebol carioca, quais seriam as primeiras medidas a serem tomadas e como o elenco poderá ser impactado. Ao mesmo tempo, surgem comparações inevitáveis entre a experiência de Leila no Palmeiras e o que ela poderia trazer para o Vasco, incluindo profissionalização da gestão, fortalecimento de patrocínios e maior visibilidade internacional. Entre rumores e análises, a narrativa que se forma é a de uma transformação em potencial, capaz de redefinir não apenas a trajetória do Vasco, mas também de impactar diretamente o mercado e a forma como clubes brasileiros lidam com investidores e estratégias de crescimento. O fechamento da primeira parte desse capítulo no futebol brasileiro deixa um cenário aberto e repleto de especulações. A saída repentina de Leila Pereira do Palmeiras e os sinais de interesse pelo Vasco criam uma trama que mistura poder, estratégia e paixão pelo futebol, com impactos que vão muito além dos campos. Torcedores se dividem entre ansiedade e ceticismo, imaginando possíveis mudanças no planejamento esportivo, contratações de impacto e até mesmo ajustes na gestão financeira do clube carioca. Ao mesmo tempo, analistas se debruçam sobre os efeitos dessa movimentação, ponderando riscos e oportunidades, e tentando projetar um futuro que ainda é incerto. Em um país onde o futebol é parte central da cultura, decisões como essa reverberam em todos os níveis, transformando o afastamento de uma presidente em um acontecimento que movimenta mercados, mídia e corações apaixonados, sinalizando que, independente do resultado final, o impacto de Leila Pereira permanecerá por muito tempo na memória do futebol brasileiro. Depois do anúncio de seu afastamento do Palmeiras, os rumores sobre o futuro de Leila Pereira no futebol brasileiro ganharam ainda mais força, com especulações sobre sua entrada no Vasco da Gama tomando conta das conversas nos bastidores. Fontes próximas à empresária afirmam que ela vem estudando o clube carioca de forma estratégica, analisando finanças, estrutura administrativa e potencial de crescimento, como quem prepara um tabuleiro de xadrez antes de um movimento decisivo. A expectativa é de que, caso a negociação avance, Leila traga para o Vasco uma abordagem semelhante àquela que implementou no Palmeiras, com foco em marketing agressivo, fortalecimento de patrocínios e uma presença constante em decisões-chave, moldando o clube não apenas no campo, mas também na percepção pública e na imagem corporativa. Esse movimento, se confirmado, poderia transformar radicalmente a dinâmica do futebol brasileiro, mostrando como investidores individuais com visão e capital podem influenciar diretamente a trajetória de clubes históricos e alterar o equilíbrio de poder entre equipes tradicionais. Entre torcedores, as discussões variam entre entusiasmo e cautela, com alguns imaginando renovações no elenco e melhorias na infraestrutura, enquanto outros se questionam sobre os desafios de adaptação de Leila a um novo contexto, considerando diferenças culturais e administrativas entre os clubes. O rumor, mesmo que ainda não confirmado oficialmente, já começou a moldar expectativas, estratégias e narrativas dentro do Vasco, deixando claro que sua possível entrada seria mais do que simbólica, representando um marco significativo no mercado do futebol nacional. Dentro dessa perspectiva, muitos analistas começam a traçar paralelos entre a gestão de Leila no Palmeiras e o que ela poderia implementar no Vasco.
Alguns especialistas sugerem que o clube carioca poderia vivenciar uma revolução similar àquela que trouxe maior visibilidade, receitas e competitividade para o time paulista, enquanto outros alertam para riscos de centralização de poder e dependência de decisões individuais. A presença de Leila como investidora e estrategista poderia gerar benefícios imediatos, como renegociação de contratos de patrocinadores, atração de atletas renomados e ampliação da base de torcedores através de marketing e engajamento digital, mas também traria desafios inerentes a mudanças rápidas e profundas em um clube que recentemente passou por períodos de instabilidade. Enquanto isso, a imprensa esportiva continua acompanhando cada movimento, buscando pistas sobre datas, valores e percentuais de participação que possam indicar o real nível de comprometimento da empresária. Entre especulações, entrevistas e análises, o Vasco se vê no epicentro de uma narrativa que mistura investimento, paixão pelo futebol e estratégia empresarial, tornando cada comentário e rumor em notícia de grande repercussão, alimentando a imaginação de torcedores e especialistas. Além do impacto financeiro e administrativo, a possível entrada de Leila no Vasco provoca reflexões sobre o cenário competitivo do futebol brasileiro como um todo. Clubes que historicamente dependiam de gestão interna e recursos próprios passam a observar atentamente a movimentação de investidores estratégicos, como a empresária, que possuem capacidade de alterar drasticamente a realidade de uma equipe em poucos anos. Rumores indicam que outras equipes já começam a recalcular suas estratégias, considerando que a presença de uma investidora com histórico de sucesso poderia gerar desequilíbrios significativos em campeonatos nacionais, desde contratações de jogadores até a disputa por patrocinadores. A especulação também gera debate sobre a influência de figuras externas na identidade e cultura de clubes tradicionais, questionando até que ponto investimentos externos podem coexistir com a história e os valores de torcedores apaixonados. Dentro do Vasco, conselheiros, funcionários e torcedores seguem atentos a cada passo, cada reunião e cada declaração de Leila, tentando interpretar sinais que possam indicar o próximo grande movimento da empresária e a direção que o clube seguirá nos próximos anos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, surgem discussões sobre o papel da mídia e redes sociais nessa especulação. Torcedores do Vasco e do Palmeiras participam ativamente de debates, teorias e projeções, comentando possíveis cenários de investimento, contratações e estratégias de marketing. A narrativa construída em torno do afastamento de Leila e sua possível aquisição de participação no clube carioca torna-se um fenômeno, mobilizando seguidores, jornalistas e especialistas, e mostrando como o futebol moderno combina paixão, especulação e negócios de alto impacto. Pequenos indícios, como encontros com conselheiros ou visitas a instalações do clube, são rapidamente analisados e transformados em teorias de repercussão nacional, alimentando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Nesse contexto, o rumor deixa de ser apenas especulação e passa a influenciar decisões e expectativas, criando um ciclo em que cada comentário reforça a narrativa e aumenta a pressão sobre todos os envolvidos. O resultado é uma mistura de tensão, entusiasmo e ansiedade que permeia o ambiente do futebol brasileiro, destacando o poder de uma figura como Leila na construção de histórias que ultrapassam os limites do campo. A movimentação de Leila também levanta questões sobre estratégia esportiva e planejamento de elenco. Caso a empresária avance na negociação com o Vasco, é provável que sua visão impacte diretamente na definição de contratações, renovação de contratos e estruturação do time, buscando fortalecer o clube de maneira sustentável e competitiva. Rumores indicam que Leila poderia trazer profissionais de confiança, tanto no campo administrativo quanto no técnico, criando uma sinergia entre gestão e desempenho esportivo. Essa abordagem teria como objetivo não apenas resultados imediatos, mas também construir uma base sólida para o futuro, com foco em categorias de base, desenvolvimento de atletas e posicionamento estratégico em competições nacionais e internacionais. Torcedores imaginam mudanças que vão desde modernização de centros de treinamento até investimentos em tecnologia e análise de desempenho, alimentando um cenário em que o Vasco poderia se tornar um exemplo de gestão integrada e eficiente.
As especulações, por mais incertas que sejam, ajudam a moldar expectativas e a gerar discussões sobre como investimentos bem planejados podem transformar o futebol brasileiro, mostrando o impacto de líderes visionários no destino de clubes históricos. Por fim, a história de Leila Pereira no futebol brasileiro ganha novos capítulos com esse afastamento e rumores de aquisição. O impacto de sua decisão transcende o Palmeiras, atingindo diretamente a estrutura, expectativas e sonhos de um clube tradicional como o Vasco da Gama. Cada movimento, cada reunião e cada comentário de Leila é acompanhado com atenção por torcedores, dirigentes e especialistas, criando uma narrativa de suspense, oportunidade e transformação. A especulação sobre sua entrada reforça a ideia de que investidores estratégicos possuem capacidade de remodelar realidades, influenciar campeonatos e alterar o equilíbrio de poder dentro do futebol nacional. Nesse cenário, a expectativa é de que, mesmo antes de qualquer confirmação oficial, a presença de Leila no Vasco seja capaz de redefinir o planejamento, a gestão e a visão de futuro do clube, consolidando um fenômeno que mistura paixão, investimento e estratégia empresarial. Torcedores aguardam ansiosos pelo próximo capítulo, conscientes de que qualquer decisão da empresária poderá se tornar um marco na história recente do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.